Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro Tio, do José de Alencar. Eu falei sobre ele no vídeo dos livros não lidos e eu fiquei muito curiosa pela história do livro e aí eu li o mais rápido possível, porque eu li uma resenha sobre ele e fiquei bem curiosa. E aí hoje eu tô aqui pra gente bater um papo sobre ele. Então, o José de Alencar é um autor cearense. Só que esse livro ele se passa numa fazenda do interior de São Paulo. Então ele ambientou a história dele na Fazenda Palmas, que é do Luiz Galvão, um fazendeiro muito rico da região, que que traz assim todo o cenário daquela época. Tem a Casa Grande, as senzalas, tem muita informação mesmo. Então vamos à história do livro, que o livro conta. Bom, a história gira em torno de Berta. A Berta é uma órfã de pai e mãe que é muito amiga dos filhos do Luiz Galvão, que é o dono da fazenda. Ela é muito amiga da Linda e do Afonso. E brincam juntos e são muito amigos. A Berta, por ser órfã, ela foi criada por Nhá Tudinha, que é a mãe do Miguel, e no caso veio a ser a ama de leite dela, e ela é irmã de leite do Miguel. E assim, no desenrolar da história, você vai. Aliás, o livro ele é dividido em duas partes. O autor escreve primeiro e segundo volume. Eu falo primeira e segunda parte, mas é. Porque assim, na primeira parte ele descreve todos os personagens e o ambiente, a fazenda toda, os arredores. Ele fala de algumas cidades próximas ali do interior de São Paulo. E ele descreve tudo nos mínimos detalhes na primeira parte do livro. Daí na segunda parte é que vem realmente o desenrolar de toda a história, que assim, eu vou contar algumas coisas e vou deixar outras para vocês descobrirem, se vocês tiverem curiosidade de conhecer a história do José de Alencar. E assim, a Berta é uma pessoa muito boa, muito generosa, ela ajuda as pessoas. E aí ela acaba defendendo o Luiz Galvão de uma emboscada. Porque no início do livro você vê o personagem João Bugre, que é o João Fera que eles falam, como uma pessoa totalmente agressiva e violenta. Só que no decorrer do livro você vai percebendo algumas coisas e vendo que não é bem assim. Então o Luiz Galvão sai de viagem e aí a Berta encontra com o João Fera e aí ela deduz que ele vai fazer uma emboscada contra o Luiz Galvão. E aí ela pede para ele não fazer. E ele acaba não fazendo. E aí você fica se perguntando, mas por quê? Um cara descrito como tão violento obedece uma menina. Aí você vai lendo, e aí depois você descobre por quê. Ele foi quem cuidou da Berta antes da Nhatudinha levar ela para casa. E a Berta, ela se dedica muito às pessoas. E na fazenda do Luiz Galvão tem um rapaz, o Brás, que é sobrinho deles, que ele tem uma doença mental não diagnosticada no livro. E ela ajuda muito, porque ele foi para a escola e lá ele não conseguiu ser alfabetizado naquela época da palmatória, então ele apanhava do professor e aí ele não conseguia de forma alguma assimilar nada. E a única que conseguiu passar alguma coisa, que ele aprendesse as letras, alguma coisa nesse sentido, foi a Berta. E aí ele chama ela de tio, por isso o, o título do livro, porque ele acha que as sobrancelhas dela se parecem com um tio, então ele começa a chamar a Berta de tio. E também tem a Zana. A Zana é uma escrava que mora numa casa muito velha, que a Berta cuida dela, leva comida, leva uma esteira para ela dormir.
E a Zana, a gente tem a impressão que ela esconde um segredo, é o que faz a gente querer prosseguir mais ainda o livro. Ela parece que ela esconde um segredo do passado e que nem ela mesma consegue lembrar tamanho trauma que foi isso na vida dela. Mas aí, no decorrer da história, aí a primeira parte é essa, a descrição de tudo isso, da Fazenda Palmas, dos personagens. A segunda parte, que ele chama de segundo volume, aí sim começa realmente a história pela qual me chamou a atenção. O Luiz Galvão já casado, já mais velho, pai da Linda e do Afonso, tem um segredo também, ele esconde um segredo, porque antes ele e o João Fera foi parar na fazenda dele, órfão também, e ele foi criado por ali, pela fazenda tal, era amigo dele e acabou ficando capanga dele. Só que teve um acontecimento que distanciou os dois. E aí você vai se aprofundando na leitura e vai tendo umas surpresas, porque o livro assim, você sente que tem uma coisa muito grave para ser descoberta, e aí você descobre que nada mais é que a Besita, que é a mãe da Berta, acabou tendo não namoro, mas o Luiz Galvão gostava dela na juventude. E por ela ser pobre, ele não casou com ela. E aí apareceu outro homem na região chamado Ribeiro. E aí o pai da Besita deu a mão dela em casamento para esse homem. Então, o que acontece? Eles casaram, mas o Luiz Galvão não esqueceu a Besita. E o João Bugre também. O João Bugre gostava dela também. Só que depois que ela casou, aquilo se transformou como se fosse numa devoção. Ele ajudava, cuidava, mas só pela amizade e pela proximidade. Começaram os barulhos. Aí, o que acontece? Ele casa, o Ribeiro casa com ela. No dia seguinte, ele vai atrás de uma herança. E aí demora para voltar, não volta tão cedo. E ela fica se perguntando e achando que foi abandonada depois do casamento. E aí acontece que uma noite, né, bateram a porta e a Zana, que era a escrava dela à época, foi abrir a porta. Chegando lá, viu um homem vestido como um ribeiro e gritou para a patroa dela, que já estava recolhida, já estava dormindo, que o patrão tinha voltado. Então a Besita vai ao encontro desse homem e a casa muito escura, ela achando que era o marido que tinha voltado de viagem, dorme com ele. Só que quando ela descobre que não é o Ribeiro, ela descobre que é o Luiz Galvão, e aí não tem mais o que fazer. Aí o Luiz Galvão vai embora e guarda esse segredo com ele, e aí ela descobre que ficou grávida. Mas como o Ribeiro não voltou, ela resolveu ter a filha, no silêncio do sítio dela, com a ajuda da Zana, com a ajuda do João Bugre. E aí ela tem a Berta. Aí pouco tempo depois, passam-se um ano ou dois, não fica muito claro, o Ribeiro volta. Só que quando ele volta, a mulher dele tá com uma filha que não é dele, porque ele foi embora no dia seguinte ao casamento. Então ele se enfurece e ele jura matar as duas. E assim, para vocês saberem se ele vai matar ou não, vocês vão ter que ler, porque eu não vou dar spoiler do livro aqui. O ápice da história é esse. E aí depois, com o passar do tempo, o Luiz Galvão reconhece que errou, aquilo perturba muito ele, então ele conta para a esposa e ela perdoa e pede para Berta vir morar na fazenda com eles.
mas a Berta não aceita. A Berta fica morando com Nha Tudinha e com o Miguel, porque é a casa dela, a casa que ela conhece como dela. E assim, essa história do Ribeiro, da Besita, do João Bugre e da Berta traz muitas surpresas. Então, leiam, leiam, porque vocês vão fazer que nem eu, vão começar lendo. E assim, no início realmente é só descrição, mas depois a história começa a pegar um ritmo que você vai querendo ler, acabar logo para saber do resultado, do final de tudo. Então, pessoal, quando a gente fala sobre clássicos, tem gente que torce o nariz e não gosta muito por ter palavras mais difíceis. Realmente, particularmente, eu demoro mais tempo para ler um livro clássico por causa das palavras que eles usam, da linguagem que eles usam. Mas a gente tem que entender que era outra época, sabe? Eu consigo me transportar para esses locais quando eu estou lendo. Para mim, eu estou vendo ali a senzala, a casa grande, do jeito que ele descreve. Então, eu acho que a gente tem que se despir um pouco do preconceito que a gente tem sobre alguns livros e ler mesmo, sabe? Sem preconceito, dar uma chance para ver se gosta, se não gosta. Realmente, os clássicos, eles são maravilhosos, eu gosto muito, sinto falta quando eu começo a ler outras coisas, eu volto e começo a ler alguns clássicos que eu tenho aqui, porque é muita informação, é de uma época que muita gente não tem muita informação sobre essa época, não, a gente tem que se interessar pelo passado do nosso país, pelas cidades, como eram, apesar que aqui ele descreve a fazenda, mas tem muitas outras coisas que a gente pode absorver desse livro. E então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Antes de terminar, eu quero mostrar para vocês. Olha, a minha amiga fez. O nome dela é Fernanda. Eu vou deixar o endereço dela aqui para vocês conhecerem a página dela. Se vocês quiserem pedir, curtir, comentar, compartilhar, fazer alguma coisa lá, olhar os trabalhos dela. Realmente é uma graça, né? O chaveiro, com certeza, eu não vou usar, eu vou guardar, porque por medo de estragar, de quebrar, e vai ficar lá guardadinho. Então, pessoal, é isso. Visitem o blog Menina do Cerrado. Lá tem resenhas, tem dica de beleza, passo a passo de artesanato. Vão lá, confiram. Me sigam no Instagram também, Edna Rodrigues. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau.